E aí galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou maravilhosamente bem. Aqui quem fala é o professor Assis e hoje vamos falar de literatura, mas é óbvio depois da vinheta. Muito bem galera, então aqui quem fala é o professor Assis e como eu já falei, hoje vamos falar de literatura. E o assunto é figuras de linguagem. Eu já queria abrir um parênteses aqui bem importante, que pode ser que em alguns momentos da vida escolar de vocês, enquanto estiverem estudando, vocês vejam o conteúdo, o assunto de figuras de linguagem, tanto em literatura quanto em gramática e às vezes até em redação, tá bom? Hoje eu trouxe ele em literatura só para que a gente consiga então entender figuras de linguagem em alguns textos literários, beleza? Primeiramente, é importante que a gente estabeleça, que a gente saiba o significado de duas coisas: sentido denotativo e conotativo. Então, o sentido denotativo é o sentido real de uma palavra. Já o sentido conotativo é o sentido figurado, o sentido não real de uma palavra. Pensando exatamente nisso, vamos então à definição de figuras de linguagem. Então a gente pode dizer que as figuras de linguagem são recursos utilizados para dar mais vida à palavra, fugindo um pouco desse sentido denotativo que eu mencionei. E elas estão presentes em diversos tipos de texto. Pode estar presente em uma música, em um poema, em uma narrativa, enfim. Então, a gente pode dizer que as figuras de linguagem são utilizadas para enfeitar o texto. Pensando nisso, a gente pode nomear algumas figuras de linguagem. Assis! O quê? Quantas figuras de linguagem existem? Quais eu preciso saber para ir bem no vestibular? No céu tem pão? E morreu. Existem diversas figuras de linguagem e eu nem vou nomear todas aqui. Hoje eu decidi falar de 5 figuras de linguagem que eu considero aí as mais importantes, ou melhor, as que mais caem para nós, as mais comuns. Quando a gente fala de figura de linguagem, a primeira que vem à nossa mente é a metáfora. Eu acredito que vocês utilizem metáfora no dia a dia, às vezes sem perceber que utilizam. Sabe o que é uma metáfora? A gente pode dizer que metáfora é uma comparação sem um elemento comparativo. Ou seja, quando eu utilizo uma expressão no lugar de outra, que tenha essa certa referência, essa certa relação. Por exemplo, olha esse trecho do Mário Quintana. No retrato que me faço, traço a traço. Às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Então aqui, por exemplo, eu poderia dizer às vezes me pinto como uma nuvem, ou às vezes me pinto como uma árvore. Claro que não tem esse elemento comparativo como. A única coisa que nós temos é, às vezes me pinto nuvem. Isso é uma metáfora. Bem simples de entender, né? Se você tem dúvida de outra frase, ou se isso é uma metáfora ou não, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. Uma outra figura de linguagem que costuma aparecer bastante é a metonímia. Metonímia é a substituição de uma palavra por outra que tenha uma relação. Por exemplo, o sol bate em chapa nas casas antigas. Quer dizer que bate em cheio, né? Só que quando a gente diz o sol bate, nós estamos nos referindo à luz do sol. Então aqui houve uma metonímia, porque o sol substituiu a luz do sol. Um outro exemplo que a gente usa muito no dia a dia é quando a gente fala assim, cara, eu quero muito tomar um guaraná agora, e eu vou lá e tomo um refrigerante de outro sabor. Então eu utilizo o guaraná para poder falar do refrigerante em si. Nós utilizamos mais isso ainda falando de marcas específicas de produto, que eu não vou citar marcas aqui porque eu não estou ganhando dinheiro, então é melhor não falar nada. Já que a gente deu uma pausa aqui, pega uma coca lá pra nós, fazendo um favor. Pego. Viu, mas eu comprei Pepsi, cara, pode ser? Deixa quieto. Outros exemplos de metonímia são: eu adoro ler Machado de Assis, quando eu estou dizendo que eu adoro ler a obra de Machado de Assis. Ou ainda, eu comi um prato de macarrão, sendo que o prato não é feito de macarrão. Você disse que comeu o que tinha dentro do prato. Bom, já deu para entender, né? Uma outra figura de linguagem bastante comum é a hipérbole, que é o exagero intencional. Sabe aquele texto, aquela música que é carregada de exagero?
paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Então, aí tem uma hipérbole. Quem utiliza muita hipérbole também são as nossas mães, né? Eu já te liguei 1 milhão de vezes e você não me atendeu. E enfim, né, gente? Isso é hipérbole. As duas últimas figuras de linguagem que eu vou falar para vocês agora é a antítese e o paradoxo. E aqui eu já quero abrir parênteses para falar que essas duas figuras de linguagem aparecem bastante numa escola literária chamada Barroco. Então vamos lá. Antítese é uma aproximação de palavras de sentidos contrários. Lembrem de antônimo. Lembra que sinônimo é quando a palavra tem o mesmo sentido, o mesmo significado, e antônimo sentido contrário? Então, a ideia é essa. Vamos analisar o seguinte trecho. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. E em contínuas tristezas, a alegria. Então aqui nós temos dia e noite. Luz e escura, tristezas e alegria. São palavras de sentido contrário uma da outra. Portanto, tivemos aqui antítese. E o paradoxo são palavras que estabelecem uma relação contraditória, ou seja, de algo impossível. No meio do impossível do signo, o rio passa, parado, paradoxal. Não tem como o rio passar estando parado, né? Aí já temos um paradoxo. Então pensem em outras coisas, por exemplo, sonhar acordado. Não tem como você sonhar acordado. Não tem como o Palmeiras ter mundial. E por aí vai. Muito bem, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui do canal. Falamos hoje de figuras de linguagem e demos exemplo de 5 figuras: metáfora, metonímia, hipérbole, antítese e paradoxo. Lembrando que se você quiser que eu fale mais detalhadamente de uma ou outra figura de linguagem ou de outras que eu não abordei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? E dá aquela forcinha de sempre. Se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, ativa o sininho caso ainda não tenha ativado e, é claro, curta e compartilhe esse vídeo. E também me segue lá nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para vocês. É isso aí, até a próxima e tchau!